À tarde, a partir das 14 horas, o programa Assim Dizem as Escrituras, onde você pergunta e a Bíblia responde. E apresentado pelo ministro José Medeiros e o cooperador Nathaniel. Paz seja convosco, povo de Deus. Vamos que vamos. Começa nesse momento a explanação da palavra, a primeira ressurreição. É o tema de hoje. Fala, irmão Nathaniel. Amém, caríssimo Medeiros. Então, a você que está acompanhando essa abençoada reflexão, saúdo. Pai seja contigo, no nome de Jesus, que vamos aprender mais um tema para o nosso crescimento espiritual. O nome do tema é a primeira ressurreição, para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus. Irmão Nathaniel, vamos lá para a leitura, né? Lucas capítulo 20, versículo 34 a 40. Amém. Então, vamos que vamos, para a honra e glória do nosso Deus, aprendendo da santa palavra do Senhor, para que possamos ser repletos da graça do nosso Deus. Amém. Então, vamos que vamos aqui, Lucas capítulo 20, o versículo 34 a 40. Então, vamos que vamos aqui, lendo a palavra do Senhor. Então Jesus lhes esclareceu: os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia os que forem julgados dignos de tomar parte do mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então algum dos mestres da lei se manifestaram, exclamando: Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Amém. Glórias a Deus. Olha como é bom, né, irmão Nathaniel? Como vai ser bom quem fizer parte da primeira ressurreição. Não precisa se preocupar com casamento, não se preocupa com a vida cotidiana. Também não vão morrer mais, vai ser como os anjos, viver eternamente. É muito importante isso aí. Então, meus queridos, olha, o que Jesus falou é algo muito interessante para nós ficar mais esperto, né, irmão Nathaniel? Amém, com certeza, caríssimo pastor Medeiros. Ou seja, observamos que os saduceus, eles não criam na ressurreição, também não criam em anjo nem em espírito. Para eles não havia ressurreição. E nós observamos que Jesus, eles criam realmente na Torá, que é na lei. Então eles tinham os livros escritos por Moisés, o Pentateuco. E nesse caso, Jesus apontou algo que estava escrito, uma citação, observamos lá, registrado no livro de Êxodo, na qual o Eterno de Israel falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e os saduceus conheciam. Então é bem interessante que nós observamos que Jesus, ele falou isso, e ele falou com fundamentação, que a ressurreição é algo que está bem explícito nas Escrituras, da qual nós observamos. E nós observamos doutrinas que as pessoas têm hoje em dia, como a doutrina da reencarnação, que não é uma doutrina bíblica. E isso vai contra a promessa, né, que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, de dar a terra prometida para ele e sua descendência.
E Abraão não herdou a terra, como diz, para sempre, como diz ali Atos capítulo 7, aonde Estevão fala a respeito, no versículo 5, que ele não recebeu a promessa, mas não possuiu nem que tamanho de um pé. Então quer dizer que ele não recebeu ainda a herança, né, por recompensa eterna. Então, meus queridos, é algo muito importante nós lembrar. Jesus lembrou ali aos saduceus acerca do interrogatório sobre casamento, né, de uma mulher que tinha casado 7 vezes. Na ressurreição, qual marido ela tomaria por esposo, já que ela tinha casado com todos os 7? Então Jesus explicou bem claro, não foi explicar para eles que ela casaria com o primeiro, que ela continuaria com o primeiro, já que o primeiro foi o primeiro marido dela. Não, Jesus explicou que eles, como explica ali em Mateus capítulo 22, versículo 29, eles erraram e erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, como a maioria das pessoas hoje erra por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Naquela época já havia muita mente confusa acerca dessas coisas. E hoje, como é que está a cabecinha das pessoas, a mente das pessoas? Vai lá no YouTube, lá tá cheio de mente confusa, as pessoas colocam lá o que eles acham que tá certo, e aí vai uma mente confusa que deixou de acreditar, fica mais confusa ainda, pesquisando, buscando verdade. Se a pessoa deixou a verdade, não acredita, como é que ele está buscando verdade ainda se ele não acreditou na primeira verdade que chegou até ele? Então hoje tem acontecido muito na Igreja de Deus. Hoje muitos têm saído em busca da verdade, porque eles acham que não encontraram a verdade, né? Porque ouviram que não era a verdade que eles estavam praticando. Então, se não é a verdade, o que é que nós estamos fazendo aqui também? Então, nós temos que entender que se nós cremos nas Escrituras, como disse Jesus, se vocês acreditarem, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no meio de vocês, como diz ali em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Se alguém acreditar em mim, como eu disse, se alguém acreditar em mim, como diz as Escrituras. Então, se alguém não acredita no que recebeu já até hoje na Igreja de Deus, tampouco vão acreditar em outras fontes dizendo ser verdade. Então, meus queridos, através da Escritura Sagrada, nós queremos esclarecer muito bem hoje a respeito do que é ressurreição. O que é ressurreição? Primeira pergunta, Filipenses 3:11. Amém, vamos aqui corroborando o entendimento, mais uma leitura, e se você puder acompanhar, é algo aconselhável para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos que vamos relendo sobre o tema a ressurreição, em que diz o seguinte, amém. Com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente, amém. Amém. Com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. O que quer dizer isso, irmão Nathaniel? Amém. Graças a Deus, a pessoa participar da ressurreição. Então, seja como for, disse Paulo, seja como for a ressurreição, eu quero estar presente. Então, a palavra é bem clara. Romanos 6:5. Amém, então vamos que vamos, corroborando o entendimento, graças a Deus, e diz o seguinte, se desse modo formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Então, assim como Jesus Cristo ressuscitou, seremos também semelhantes na sua morte. Morreremos, mas crendo que ressuscitará. Assim como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, assim trará também aqueles que crê.
em Jesus Cristo dos mortos para a vida. Louvado seja Deus. É isso aí. O que é ressurreição? Aqui fala bem claro que há duas fases de ressurreição. A primeira na vinda do Senhor Jesus Cristo e a segunda após o milênio. Então nós temos que estar ciente, quem participar na primeira ressurreição, esses vão receber a coroa da vida eterna, não vão mais morrer. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, irmão Nathaniel. Então vamos que vamos, irmão Nathaniel. Tomás. Amém, vamos. Quando se dará a primeira ressurreição? Outra pergunta, 1 Coríntios 15:52. Amém, graças a Deus. Então vamos que vamos, somente aprendizar aqui para a nossa meditação. Então lá no final diz aqui o seguinte: oh, glória ao Senhor nosso Deus. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Amém, esse versículo também bem interessante, uma vez corroborando o entendimento, também ao soar da última trombeta, oh glória ao nosso Deus, oh glória, aleluia. Então vamos que vamos, lendo diz aqui o seguinte, oh glória ao Senhor. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Amém, bom demais, aqui ratificando o conhecimento. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém. Então a pergunta é: quando se dará a primeira ressurreição? Então explica bem claro que a primeira ressurreição ela se dará na soar do tocar da última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados no abrir e piscar de olhos. No abrir e piscar de olho, ou fechar de olhos, quer dizer, no abrir e fechar de olhos. Meu querido amado irmão, é uma transformação muito rápida, muito... não dá nem para perceber, né, irmão Antônio? É tão rápido, porque quando a gente fecha os olhos assim e abre, é tão rápido que a pessoa não vai nem perceber a transformação de ser tão rápido, não vai nem sentir. Quando olhar assim, já está transformado. Eita, que maravilha! Um corpo mortal para o imortal. Será maravilha. Os que estão em Cristo Jesus. É muito maravilhoso uma promessa dessa. Então, se dará que a trombeta tocará, a sétima trombeta, que é a última que há de tocar. Mas antes disso aí, Satanás será preso. Isso aí se dará no início da prisão de Satanás. Satanás primeiramente será acorrentado para não enganar mais as nações, nem fazer maldade com ninguém, nem fazer que ninguém faça suas maldades. Então será muito maravilhoso. Vamos lutar, né, para cada um de nós que estamos batalhando pela fé que foi dada aos santos, poder participar desta primeira ressurreição, que será muito maravilhosa para quem alcançar. Louvado seja Deus. Então vamos, irmão Nathaniel. Quem ressuscitará na vinda do Senhor Jesus Cristo? Quem ressuscitará na vida de Jesus Cristo? Lucas 14:14. Amém. Vamos que vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Lucas 14:14. Amém. Muito importante saber quem. Então diz aqui o seguinte:
Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás sua régia recompensa na ressurreição dos justos. Amém. O que, irmão Nathaniel? Explica aí, homem. Amém. Muito importante, Jesus contou uma parábola sobre fazer o bem. Então, se a pessoa, dessa forma, fazer algum banquete, a pessoa deve chamar os pobres. Então, as pessoas, chamar a pessoa que não tem como recompensar a pessoa. Aí diz que a recompensa recebe na ressurreição dos justos. Então, algo que fica claro aqui, as escrituras são enfáticas em falar da ressurreição. E a ressurreição é para quem? A ressurreição para a vida eterna. Ou seja, a ressurreição para a vida eterna é para aqueles que fizeram o bem, para aqueles que ajuntaram tesouros no céu. Ou seja, com boas obras, obedecendo os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, louvado seja Deus. Então, é outra coisa que Jesus ensinou, né? Se alguém vai fazer um banquete, quer dar um banquete às pessoas, não convide amigos, mas é óbvio que sempre quando a pessoa vai fazer um banquete, ele convida os conhecidos, né? Amigo, ele não vai convidar desconhecido. E aí, como é que fica esse banquete, irmão Nathaniel? Já que a gente só convida irmãos da igreja e amigos, seja para casamento, seja para um banquete assim especial. E aí como é que fica essa ordem aqui de Jesus? Fica sem receber recompensa então? Ou o que ele quis dizer com isso? A mesma parábola que Jesus ele mostrou ali um banquete, então algo que a pessoa faz. A lição aqui é que a pessoa não deve buscar a recompensa dos homens. Jesus até mesmo ele disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por eles. Ou seja, quando a gente fazer alguma esmola, ninguém deve saber. Ficar entre nós e Deus quando fazemos o bem, porque quando a pessoa já procura glória, a pessoa recebe logo a recompensa ali. E a recompensa de Deus não vai receber porque já recebeu a recompensa dos homens. Então é isso, né, irmão Nathaniel? Tá falando a respeito da pessoa querer receber honra, né? Ser honrado pelas pessoas, ser glorificado, né? Fazer as coisas para ser visto pelas pessoas, para mostrar que é uma pessoa boa. Não vá com isso, tá? Deus conhece o nosso coração. Para receber uma recompensa de vida eterna, temos que fazer o bem a todos sem esperar a recompensa de ninguém. Vamos lá também, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos aqui pegando a palavra do Senhor, lendo, aprendendo. Esse tema está bom demais. Então a gente vê que as escrituras são bem claras. Então, como diz o ditado, só aprende se não quiser. Então diz: mas, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao ressoar da trombeta, né, os mortos em Cristo. Preste bem atenção na palavra do nosso Deus. Quem está em Cristo Jesus é que ressuscitará primeiro para receber o galardão de vida eterna. Eita, que bênção, né? Que maravilha, né? A pessoa que puder, que tiver esse privilégio de participar da primeira ressurreição. A maioria das pessoas querem receber, fazer parte dessa ressurreição sem fazer esforço nenhum. Então é necessário que haja esforço da nossa parte, haja esforço da sua parte, para que possa chegar o limite que Deus quer. Louvado seja Deus. Então vamos que vamos, irmão Nathaniel. Ainda tem mais pergunta. Qual a vantagem daquele que faz parte da primeira ressurreição? Olha aí, irmão Nathaniel. Qual é a vantagem, né, daqueles que faz parte na primeira ressurreição? Então vamos que a Bíblia explica, né? Vamos lá, irmão Nathaniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Amém. Vamos que vamos aqui pegando a palavra lá no final do chamado Antigo Testamento, que no caso é a nova aliança, né? A primeira aliança, graças a Deus. Então vamos que vamos pegando a palavra do Senhor, aprendendo a cada dia. Então, graças a Deus,
o último capítulo. Graças ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor em nome de Jesus. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha, humilhação e para desprezo eterno. Então, qual é a vantagem de fazer parte na ressurreição? É essa, né? Que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Eita, o negócio é sério. Então aqui está falando de duas ressurreições, irmão Nathaniel, porque fala uns para ressurreição da vida eterna e outros para condenação eterna. Está falando de duas? Amém, com certeza, pastor Medeiros, que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a condenação, infelizmente. Então está falando de duas ressurreições, tá, irmãos? Está falando de duas. Então vamos continuar. João 5, versículo 28 e 29. Amém, vamos que vamos, pegando a palavra do Senhor, lendo a palavra, glória ao nosso Deus. Então diz aqui o seguinte, para a honra e glória do nosso Deus. Amém e amém. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então fala de duas ressurreições. Jesus deixou bem claro que bem-aventurados são aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. Ele disse que nos últimos dias, ele disse, não maravilheis-vos disso. Ele falando ali para o povo, né, que estava anunciando o evangelho naquela época. Não vos maravilheis-vos disso, porque vai chegar a hora, né, vai chegar o dia que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. E ele diz que tanto faz as pessoas que fez o mal como não fez, vai ouvir a voz dele. Por quê? Tem que prestar conta, né? Vai prestar conta. A terra vai colocar para fora esses corpos, aonde estiver o morto enterrado, onde foi sepultado, a terra vai colocar para fora, seja as pessoas que morreram afogados, que foi comido pelos peixes, as pessoas que ficaram lá por os fundos do mar. Então não tem como, né, não ressuscitar. Todos eles vão ressuscitar. Não tem esse dizer, morreu, acabou-se. Não pense isso aí não, viu? Porque se fosse assim, não seria Jesus não tinha ressuscitado, como disse Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 em diante. Se fosse assim, Jesus não tinha ressuscitado, mas Jesus ressuscitou. E por isso que nós anunciamos. E Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, então era vã a nossa fé. Que adiantaria nós estar aqui pregando, esforçando, às vezes passando vergonha, pregando para as pessoas desfazendo, né, dizendo que é mentira o que nós pregamos. Aí o que adiantaria? Como disse Paulo, o que adiantaria, né, eu sofrer a afronta dos meus irmãos, até aqueles que dizem irmão na fé, né, e sofrer perseguição dos meus inimigos? Que adiantaria isso? Seria em vão todo esse trabalho. Então, meus queridos, não vá com essa não, tá? Vai ressuscitar um dia para prestar conta com Deus, os que fizeram bem para a ressurreição da vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Amém, vamos que vamos, pegando a palavra do Senhor nosso Deus aqui, meditando mais uma referência. Você observa que é versículo cima de versículo, falando sobre a ressurreição, e que tem duas ressurreições, a primeira e a segunda. Amém. A primeira é boa, a segunda é ruim. Então diz o seguinte: eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, por quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que parece... Aliás, vamos lá, 53.
pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Glórias a Deus. Então, nessa ressurreição, a morte será realmente derrotada, né? Porque não haverá mais morte sobre aqueles que vencer. Louvado seja Deus. Então diz mais ainda a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 20, o versículo 6. Amém, graças a Deus. Vamos lá para o final, o último livro das Escrituras, para a gente meditar e para ratificar mais o conhecimento. Aqui diz: bem-aventurados e santos os que tornam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Amém. Amém. Veja bem, bem-aventurado, né? São aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a morte não tem mais autoridade, quer dizer, não tem mais poder, mas serão reis e sacerdotes de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Eita, que glória, né? É uma bênção, né? Que aqueles que participaram da primeira ressurreição. Ressurreição, irmão Nathaniel. E aí, Nathaniel, é bom ou não é? Com certeza, caríssimo pastor Medeiro, observamos como as escrituras são claras. Então, no livro de Apocalipse, que ele fala de maneira mais direta sobre a primeira e a segunda ressurreição, mas nos outros livros, Jesus, ele falou assim de uma maneira indireta, falou acerca daqueles que fizerem o bem, vão ressuscitar para a vida eterna, os que fizerem o mal, para a condenação eterna. Também o profeta Daniel, mas a gente observa somente o servo de Deus, João, ele falou que é de 1000 anos de uma ressurreição para outra. Então a gente só tem essa referência aqui mesmo, no livro de Apocalipse. Então a gente imagina ali que, ou seja, todos vão ressuscitar em um momento só. A gente imagina com base em outros livros, mas se a gente for pegar o bem assim específico o assunto e comparar as escrituras, a gente observa aqui Apocalipse capítulo 20 fala em relação da chegada do Messias, da ressurreição dos santos, e para os mal ressuscitarem é somente na segunda ressurreição e depois no 1000 anos. Interessante. Amém. Então está explicado. O apóstolo João ali, quando estava preso na ilha de Patmos, ele teve essa visão, né? Foi esclarecido para ele que haveria 2 ressurreições. Ele disse bem claro que bem-aventurados são os que fazem parte na primeira ressurreição. Sobre essas, a morte não tem mais poder sobre ele. Então muitas pessoas às vezes perguntam: irmão, quem que vai ressuscitar na segunda? Olha, tá bem claro, né? Todos aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, seja ele lá quem for. Não está esclarecido quem são a religião, quem é as pessoas. Está dizendo que é todos aqueles que ficaram para a segunda ressurreição. Ninguém sabe se quer dizer que essas pessoas, né, tem gente que pergunta, essas pessoas que morreram sem conhecer o evangelho, nossos pais, nossos parentes, amigos, pessoas que não ouviram essa verdade da Igreja de Deus, olha, isso não cabe a nós, né? Às vezes as pessoas têm essas perguntas que não tem realmente resposta. Nós não podemos dar uma resposta porque não está escrito essa revelação para nós. Então nós temos que ter consciência e ciência, né, dessas coisas. Nós não devemos ir além do que está escrito, como disse a palavra de Deus, né? Deus deixou escrito ali a Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, que nós não devemos ir além do que está escrito. Também está escrito também em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que ninguém deve ir além do que está escrito. Também está escrito em Provérbios capítulo 30, o versículo 5, 6 e 7, que ninguém deve ir além do que está escrito. E também diz Apocalipse capítulo 22, versículo
18 e 19, né? Que não devemos ir além do que está escrito. Deveremos pregar somente o que está escrito. Então, se não está escrito, tem resposta, tem pergunta que as pessoas fazem que não tem resposta para a gente dar. Não foi escrita a resposta. Então, a pessoa fica preocupado, né? Nós temos que se preocupar com nós e com os que estão vivos. Os mortos, o apóstolo Paulo disse que nós não devemos ser ignorantes, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12, e 12, 13, que ninguém deve ser ignorante acerca dos que já dormem. Quer dizer, que os que já dormem, as pessoas que morreram, isso aí é com Deus. Nós temos que se preocupar com nós que recebemos a mensagem, com os que estão vivos para nós anunciar. Aí diz também outra pergunta: onde estarão os que fazem parte da primeira ressurreição e os que estarão, o que eles estarão fazendo? Vamos lá, irmão Nathaniel. Hebreus 9, 28. Amém, vamos que vamos ler na palavra do Senhor para que você possa entender mais. Então vamos pegar lá no finalzinho também. Graças ao Senhor nosso Deus, Deus seja honrado, Deus seja adorado. Diz aqui o seguinte para que a gente entenda, aleluia. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício única vez para tirar os pecados de muitas pessoas e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Aleluia, glórias a Deus. Então, Lucas 1, versículo 31 a 33. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos pegando a palavra do Senhor nosso Deus, meditando, aprendendo. Então diz o seguinte: glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Então diz: eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Você está vendo, é Lucas 1, versículo 31 a 33, que Jesus está reinando sobre o trono de Davi. Amém. Glória onde a Deus. receberá o governo e vai reinar, né? Por isso a pergunta: onde estarão, né, os que ressuscitaram na primeira ressurreição? Estará reinando com Jesus, e Jesus reinando sobre aqueles que ressuscitar na primeira ressurreição. É isso aí, meus irmãos, é isso aí, minhas irmãs. Vamos lutar para que nós possamos fazer parte da ressurreição, para que possamos continuar vivo, né, na vida eterna, junto com o Senhor Jesus, contemplando a sua face, e um dia contemplar a face do eterno Deus, o nosso Pai que nos criou. Que Deus abençoe você. Aqui chegamos ao final deste programa e vamos para as explicações. Que Deus abençoe você, Pai seja contigo, e vamos em frente, irmão Nathaniel. Amém, com certeza, minha saudação, Pai seja convosco.